Olá, gente, tudo bem? Agradeço a todos que nos acompanham, todos e todas, ao Kinan, que está sempre comigo aqui no Diálogos Conectas, ao Alexandre Costa Barbosa, que hoje é nosso companheiro aqui do Diálogos, o primeiro Diálogos pós-carnaval, o que corriqueiramente dizem que agora que o ano começa. Então, a gente vai falar sobre um tema muito importante nessa segunda. A gente vai falar sobre plataformas, soberania digital, regulação pela perspectiva dos movimentos sociais no Brasil e no mundo. E nada melhor do que para conversar com a gente é alguém que é do MTST. Mas quem vai apresentar um pouquinho melhor o Alê aqui é o Rodrigo Kinan, e que já vai iniciar a conversa. Ok, olá, gente. É um prazer estar aqui mais uma vez. Agora o ano começa, supostamente, pós-carnaval. A gente está muito feliz de ter o Alê aqui. A gente queria agradecer muito a presença dele. Ele está num congresso da Unesco, justamente sobre regulação de plataformas. Eu vou apresentar ele e fazer, até porque a gente tem pouco tempo, a gente tem 1 hora de programa, refrescando, né? Já que o nosso último foi há algum tempo. E eu já emendo na primeira pergunta. Mas aí a gente vai fluindo a conversa do jeito que for. A Marcela acrescenta o que ela quiser, a gente faz tudo com liberdade. O Alexandre Costa Barbosa, o Alê Costa Barbosa, é assessor especialista do Comitê Gestor de Internet no Brasil, do MTST, e militante do Núcleo de Tecnologia do MTST. A gente entrevista ele aqui hoje para falar sobre plataformas, soberania digital e regulação por essa perspectiva dos movimentos sociais, tanto no Brasil quanto no mundo, que é onde ele está mais envolvido. E tem sido também, assim, essa nossa preocupação com soberania digital tem sido, assim, talvez o grande tema, o grande tópico, né, que a gente tem abordado no Diálogos Conecta, assim, a Rede Conecta como um todo, mas especialmente após o final das eleições, né, quando a gente terminou de falar sobre as eleições, assim, a gente trouxe a nossa preocupação justamente para parte da soberania. Então, aqui, começando, abrindo o nosso programa, durante as eleições brasileiras de 2022, a gente viveu assim, uma espécie de mímese, né, das eleições dos Estados Unidos de 2020, lá, do Biden contra o Trump. Com o Brasil vivendo um dos momentos mais desafiadores da nossa história no que se diz respeito a disputas pela informação. O Brasil, nos últimos anos, se transformou num laboratório sobre como que a extrema-direita vem atuando nas democracias ocidentais. Assim, a nossa extrema-direita, alguns pesquisadores que passaram aqui no Diálogos, inclusive, defendem que a nossa extrema-direita não só se inspira na dos Estados Unidos ou na da Europa, mas ela propõe uma série de ativismos de extrema-direita inovadores, né? Com essas figuras que estavam no poder até ano passado e agora são oposição e continuam, né, tendo essa forma bem inovadora, né, bem agressiva, de fazer essa militância extremista. Eu queria perguntar para o Ale como os movimentos sociais brasileiros têm percebido o desafio da comunicação e da circulação de informação no Brasil pós-Bolsonaro. Maravilha, Rodrigo. Maravilha, Marcela. Muito obrigado aí por me receber, por receber o Núcleo de Tecnologia do MTST aqui no Diálogos aqui da Rede Conecta. Só uma leve correção, me permitam. Assim, eu sou assessor especialista do Comitê de Gestão da Internet no Brasil, que é o meu trabalho que eu pago meus boletos, né? É o CGI-BR. Posso até falar mais sobre ele um pouco, né? Que é um comitê multissetorial que tem entre as suas atribuições a criação de diretrizes, né, para o uso e a governança da internet no Brasil. Mas, em paralelo, eu também atuo como militante do MTST, ajudando a construir o que a gente entende que é talvez a nova fronteira, que é a questão digital dentro do movimento que luta pela reforma urbana, movimento que luta por moradia há mais de 26 anos, né? Foi justamente ali, há cerca de 2 anos e meio atrás, que a gente, mais ou menos no período que você trouxe ali do episódio do Capitólio, né, coincidentemente ou não, né, mas que acho que durante a pandemia que ficou bastante evidente a necessidade e a importância de pensar as plataformas digitais
muitas vezes como infraestrutura, aí no caso não só uma infraestrutura de comunicação, como se dão as plataformas de redes sociais, mas até outras plataformas essenciais mesmo, com plataformas educacionais para poder conseguir ter aula online, né? Imagina, quando as crianças e os adolescentes não puderam mais ir para suas escolas, tiveram que ter aula virtualmente, ou então até mesmo por questões de saúde, eu consegui um certificado de vacina, um acesso até o próprio Auxílio Brasil na época, né? O extinto e agora novamente criado Bolsa Família, que estava sendo intermediado por uma plataforma digital, no caso, né? Então, ficou muito evidente essa necessidade e a importância da pauta digital, e foi nesse momento que movimentos, membros, na verdade, do setor de formação política do MTST, que também trabalhavam como desenvolvedores de software, criaram o núcleo de tecnologia, que eu posso falar mais depois, né? Mas isso para poder ilustrar como que se deu, né, essa criação do núcleo, justamente para poder tentar enfrentar esse fenômeno que estava sendo, isso não só desde o Capitólio, mas sobretudo depois ali do trumpismo, eleição do Trump, né, a eleição do Brexit, né, nos Estados Unidos, o escândalo do Cambridge Analytica como um todo, depois das próprias eleições de 2018, depois se materializando com essa infodemia, né, essa disseminação em massa, né, de discurso de ódio, discurso extremista, de desinformação. Então, a necessidade do trabalhador, da trabalhadora, dos militantes, das militantes se apropriarem da tecnologia, se a gente realmente deseja, almeja dar uma nova direção para o desenvolvimento tecnológico, uma vez latente, se materializou como se dão geralmente no MTST, né, muito na prática, de fato, na estruturação desse novo setor, o núcleo de tecnologia do MTST. Mas, novamente, muito obrigado aí, aberto e às ordens para a gente seguir nesse diálogo. Muito obrigada, Anê. Muito, muito importante. E seguindo até essa própria questão que o Kinan citou ali os Estados Unidos, né? Eu vou falar um pouco, a minha pergunta para você, levando em consideração até o momento que você está agora, que você está em Paris, no Congresso da Unesco, sobre regulação das plataformas. Então, nos Estados Unidos, a Suprema Corte, neste momento, ela está debatendo o papel das redes sociais, propondo novas regras para as plataformas e discutindo o próprio conceito constitucional da chamada liberdade de expressão, o que é um termo que aqui no Brasil a gente tem visto muito liberdade de expressão como uma desculpa para você disseminar discurso de ódio, né? O pessoal troca uma coisa pela outra. Então, nesse contexto, as redes sociais gigantes como o Facebook, Twitter, o Instagram, que é da própria Meta, né, do Facebook, um conglomerado, eles operam há anos sob dois princípios. O primeiro é que as plataformas elas têm o poder de decidir quais conteúdos conservar online e quais remover. E o segundo é que os sites não podem ser legalmente responsabilizados pela maior parte do que seus usuários postam online. Então, eles escolhem o que entra e o que não entra, mas eles também não se responsabilizam por grande parte do que acontece ali. Então, o que a gente queria saber é como esse assunto está sendo acompanhado no Brasil pelos setores que debatem tecnologia e regulação. Perfeito. Eu acho que é importante até fazer um disclaimer, né, uma consideração nesse sentido, né, porque eu estou aqui em Paris no momento, né, estou regressando a São Paulo logo após o programa, e eu vim para cá justamente como na condição de assessor do grupo de trabalho do Comitê de Gestão da Internet no Brasil, que está discutindo a regulação das plataformas digitais. E aí eu vou gastar um tempinho aqui, porque eu acho que é legal a gente ter uma visão geral dessa agenda, né? Inclusive, nesse evento aqui da Unesco, a delegação brasileira, mais uma vez, foi uma das maiores, né? Uma das mais expressivas. Inclusive, o ministro Barroso, do STF, estava na mesa de encerramento. Contamos também com Patrícia Campos Melo, mediando uma das mesas, o Felipe Neto participando de alguma das mesas também,
e, inclusive, o secretário de Políticas Digitais que está na SECOM, na Secretaria de Comunicação da Presidência, João Brant, né, o João que leu a carta escrita pelo presidente Lula na abertura do evento. Então, dá uma noção do potencial protagonismo que o Brasil possa voltar a ter nesse debate que, como eu mencionei, é a nova fronteira, talvez junto com a questão ambiental aí, questão digital. No que tange o documento da Unesco em si, o que a Unesco está fazendo? A Unesco entendeu, assumiu que faz parte do seu mandato, já que discute historicamente questões de acesso à informação e de liberdade de expressão também, dá alguma resposta no âmbito internacional para todos esses efeitos, essas externalidades negativas que a gente tem visto dessa maciça adoção dessas plataformas digitais para finalidade de comunicação. Isto é, a gente está tratando aqui de regulação de conteúdo em plataformas digitais. Quando a gente fala de regulação de plataformas digitais, a gente tem, só para ter muito claro em mente, a gente está falando de uma questão muito mais ampla, que a gente pode estar falando tipo de quais plataformas a gente está falando aqui. A gente está falando de plataformas de comércio eletrônico, plataformas de logística, de localização, de entrega, de trabalho, plataformas de educação, plataformas de saúde. A gente está falando de plataformas de inovação, como lojas de aplicativo, como sistemas operacionais, por exemplo. Então, assim, é uma discussão extremamente complexa que eu particularmente acho muito arriscado quando a gente restringe a discussão de regulação de plataformas para a regulação de conteúdo e, precisamente, discutir liberdade de expressão. Isso tudo porque o GT, que eu assessoro, eu não posso falar enquanto GT aqui, mas apenas dando uma contrapartida para a sociedade mesmo, né? Ele fez uma oficina no passado com cerca de 50 pessoas, com representantes de todos os setores, né? Academia, setor privado, incluindo representantes de todas as Big Techs, bem como membros de governo e do terceiro setor. Chegamos em um relatório dessa oficina que a gente delineou e descreveu cerca de entre 30 e 35 ações e diretrizes para a regulação de plataformas no Brasil. Então, eu compartilho com vocês depois, mas entre das temáticas que foram discutidas foi justamente o escopo regulatório, né? Tudo bem, a gente tem que discutir questões de moderação de conteúdo, eu vou entrar lá, porque é um ponto que você trouxe. Não temos que discutir questões de transparência, de prestação de contas dessas empresas, mas questões, inclusive, de recomendação algorítmica também, né? Mas temos que discutir questões econômicas, concorrenciais, que tocam no cerne desse problema, que é o modelo de negócio dessas empresas. As empresas foram desenhadas para lucrar, justamente coletando dados, processando dados e direcionando dados com publicidade micro-target, né? Assim, microdirecionadas, o termo em inglês, vocês me perdoam, para poder, enfim, garantir o maior número de engajamento e garantir que essas pessoas permaneçam nessas plataformas a maior parte do tempo, né? Então, nesse sentido, eu acho que o que eu venho da Unesco aqui foi muito feliz. Conseguiu-se dar foco para a questão político-econômica, que é o modelo de negócio dessas empresas, né? Então, se a gente não atacar essa questão agora, a gente não vai resolver o problema. Daqui a 2, 3 anos vai ter uma eleição, vai ter um novo 8 de janeiro, que vai ter sido fundamentalmente instrumentalizado por essas plataformas, né? E só fechando essa questão do escopo, no Brasil, nesse momento, o debate no âmbito do CGI.br, de definição em conjunto com a sociedade, né, uma consulta pública para poder entender qual que é o escopo da regulação, o que a gente vai querer resolver, o que a gente vai priorizar. E nessa priorização entra o ponto que você trouxe, que é justamente, vamos focar aqui na liberdade de expressão, né? Historicamente, né, a jurisprudência da internet, o tal constitucionalismo da internet, ele se baseia
numa lei dos Estados Unidos da década de 96, né, na seção 230, que dá uma certa chancela para os intermediários de internet não serem responsabilizados pelos conteúdos de terceiros, né? Isso está sendo fundamentalmente questionado, não só nos Estados Unidos, como no mundo inteiro. O Brasil veio na carona dessa lei. O Brasil, ele, tanto com o Decálogo para os Princípios de Uso da Governança da Internet, de 2008, quanto com o próprio Marco Civil da Internet, de 2014, regulamentado em 2014, 2016 também, ele tira do intermediário, né, da plataforma, que também é uma discussão conceitual importante, a responsabilidade sobre esse conteúdo gerado por terceiro, salvo mediante ordem judicial e também em alguns contextos específicos, né, como abuso sexual infantil, exposição sexual infantil e no caso que foi discutido, levantado pelo próprio ministro Barroso aqui, né, de pensar em discursos terroristas e em incitação ao crime, a própria plataforma teria a responsabilidade de ter esse dever de cuidado e tentar remover esse discurso. O que tem se discutido muito é até quais são os tipos de conteúdo que a gente deve realmente colocar como obrigação da empresa remover sem ordem judicial, né? E aí tem um debate importante se isso dá mais ou menos poder para a empresa, né? Mas é uma espécie que está sendo desenhada agora qual a discussão do arcabouço regulatório necessário, porque vai ter uma lista de conteúdos que vão ter que ser, sim, deletados assim que detectados como sendo uma certa ameaça. Esse vai ser um dos principais objetos de discussão. A própria medida provisória, né, que foi discutida ali pelo Ministério da Justiça, já assemelhava um pouco mais com a NetzDG, né, que é uma lei alemã que vincula até um código penal alemão para ver quais são os tipos de conteúdo, né, mas é uma discussão realmente sensível, classificar o que é conteúdo político, por exemplo, né? Eu não acho que eu sou a pessoa ideal para poder travar essa discussão, por exemplo, mas eu acho que ela tem que ser feita, né? E as plataformas devem ser responsabilizadas e eu, particularmente, acho que devam ser penalizadas, né, com sanções e, eventualmente, criando até um fundo com esse recurso para viabilizar novas plataformas, trazer mais diversidade para esse ecossistema da comunicação, que aí o próprio movimento social tem muito a contribuir, desenvolvendo novas ferramentas. Talvez eu tenha me desviado um pouco, mas eu acho que o cerne a gente vai mexer no Marco Civil da Internet, que é essa lei que garante essa... A gente pode não mexer no Marco Civil e criar novas categorias? Podemos também. Eu acho que é o caminho mais coerente, mas que isso tem que ser feito com amplo debate, né? Sobretudo com a participação dos movimentos sociais. Porque politicamente vai ser muito complicado para o governo fazer isso, né, via medida provisória. 2, vai demorar talvez o tempo que o governo espera e deve dar uma resposta, dado o 8 de janeiro, se tramitar via Congresso com Arthur Lira. E 4, 3, perdão, o debate, se a gente se conseguir esse apoio desses movimentos da sociedade civil de direitos digitais e dos movimentos sociais que estão se inserindo cada vez mais na pauta da tecnologia e da comunicação, tende a ganhar muito mais legitimidade qualquer agenda, e o Brasil, retomando o início, pode voltar a ter protagonismo global, geopolítico nessa temática. Muito bom, Ale, muito bom mesmo. Eu tomei umas notas aqui, mas depois eu retomo elas. E, claro, fica à vontade para dispersar, para desviar, para levar o assunto para onde você quiser. A gente gosta assim mesmo. Brilhante essa resposta. Antes de ir para a próxima pergunta, eu queria pedir desculpas rapidinho pela informação equivocada sobre sua ocupação lá no começo. Sim. Mas, seguindo... indo nessa linha, até por isso que eu deixei as minhas notas aqui para um pouco mais para frente, que a próxima pergunta tem totalmente a ver com o que você está falando agora, que é
a eleição do novo governo, né, do Brasil, ano passado, a volta do Lula 3, como algumas pessoas têm chamado, essa agenda de combate à desinformação, discurso de ódio, regulação das plataformas digitais, como você falou agora, ganhou fôlego. E um exemplo é a aprovação pelo CNPq, como prioridade número 1, da formação do INCT, né, do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, em disputa e soberania informacional, o DSI, que é uma coisa que está justamente vinculada com o nosso trabalho aqui no Rede Conecta, e a gente tem membros em comum, o próprio Rafael Groman, que é seu parceiro, o Afonso Albuquerque, enfim. E nesse cenário, eu queria perguntar como você e como os movimentos sociais que discutem essa ideia da regulação e da soberania tecnológica têm percebido os primeiros passos do governo Lula 3, né, do novo governo Lula, em relação a esses temas. Como tem sido esse começo de ano? Perfeito, Kinan. Acho que pergunta fundamental. Quando a gente fala assim, né, tipo, tem várias nuances quando a gente vai tratar a soberania informacional, a soberania digital, a soberania tecnológica. E o que eu posso dizer que é fato é que esse tema tá na agenda, né? A disputa de narrativa está acontecendo. Eu vou começar um pouquinho ali pela soberania digital, e a gente pode ir afunilando para a soberania informacional. Eu percebo, assim, eu também particularmente pesquiso sobre esse tema, né? E a gente pode dizer que no âmbito da soberania digital, né, resgatando a soberania como uma forma de representar o poder, né, e soberania popular, o poder popular. Então, se no MTST a gente tem como, e na esquerda como um todo, a gente tem como um dos nossos gritos que a gente ecoa bastante é criar o poder popular, né? Digitalmente é criar o poder popular para se apropriar, para usar de forma consciente e significativa as ferramentas de informação e comunicação, né? Então, mas é importante dizer que fora os discursos políticos, né, academicamente falando, você vai ter 3 principais abordagens aí para a soberania digital. Uma que vai ser mais alinhada a uma ideia estatal mesmo, né? Então, a capacidade de que governos têm de criar políticas, mecanismos, infraestruturas para poder contornar a dependência de infraestrutura de comunicação, por exemplo, em matéria de segurança nacional, até mesmo pensar em, como eu trouxe mais cedo, uma infraestrutura pública digital para a educação no Brasil, né? Por exemplo, se eu tenho, como diria o estudo do Observatório Educação Vigiada, você vai ter, se eu não me engano, 91% da rede de ensino superior na América Latina utilizando servidores de e-mail do Google, né? Por exemplo. Então, a gente está usando plataformas de videoconferência da Microsoft ou da Google, sendo que já existem plataformas próprias da própria Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, a RNP, no Brasil. Já existem sistemas de autenticação digital públicos no Brasil. E a gente tem que pensar como a gente vai dar uma nova escalabilidade para essas ferramentas, né? E eu vou voltar nesse ponto quando eu falar do momento do governo especificamente. Fora essa questão estatal, tem a questão econômica mesmo, né, que também está alinhado diretamente com a questão estatal, mas é pensar como que a gente pode viabilizar que as pequenas e médias empresas no Brasil de base tecnológica tenham qualquer chance de concorrer com esses gatekeepers, né, com esses guardiões, controladores de acesso à informação que se tornaram as plataformas digitais, né? Como diria Tim Berners-Lee, um cara que fundou o sistema web, né? Esse sistema que a gente está lendo aqui, pessoal, que a gente consegue ler sites, ver imagens intermediado por essa tela de computador e conectado mundialmente. O rapaz que idealizou esse sistema, ele reconhece há mais de 12 anos, desde a crise da crise financeira de 2008, que a internet se tornou jardins murados, né? Então, assim, não é de hoje, a gente não está vendo
A gente sabia dos efeitos, a gente sabia tinha gente que sabia do impacto que ia ter, e por uma questão extremamente neoliberal mesmo, que a gente não tentou atacar ex ante, né, a priori. Outros países no mundo já estão começando a atacar isso. É a própria União, até regionalmente falando, a União Europeia lançou um pacote, o Digital Services Act, né, Lei de Serviços Digitais, e o Digital Markets Act, que é uma lei de mercados digitais, criando uma série de regras específicas para esse conjunto de atores que detém o controle de informação, né, ou então de serviços essenciais na internet, que, como eles colocam lá. Então, tem essa questão estatal, tem a questão econômica, né, de pensar em desenvolvimento tecnológico nacional, pensar em empresas nacionais, pensar em formas de geração de emprego e renda orientadas à demanda brasileira a partir do desenvolvimento tecnológico, mas também tem a questão individual também, né, que é como que cada pessoa consegue um pouco na linha da autodeterminação informacional, com a minha capacidade de ter acesso à informação, de ter o letramento midiático informacional necessário para processar essa informação, pensamento crítico para poder repassar essa informação, a minha capacidade de reconhecer que as plataformas estão utilizando meus dados pessoais para poder me direcionar a anúncios publicitários como sendo o cerne do seu modelo de negócio, e com base nisso eu também ter consciência que, segundo a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, esses dados me pertencem, né? Então, eu posso demandar que as plataformas retirem, removam, ou então me devolvam certo dado que foi utilizado sem o meu devido consentimento livre, expresso, informado. Eu apertei lá uma caixinha, tipo, ok, pode repassar isso, pode usar meu dado, mas, assim, na prática, eu consenti sem saber se era isso mesmo que eu queria, né? Que é como funcionam mesmo, né? Como essas empresas funcionam e operam. Só que a gente olhar com um pouquinho mais de calma para essa lente, a econômica, a estatal e a individual, você vê que tipo, você não pode jogar o peso todo no cidadão, na cidadã, para poder saber se seu dado foi usado de forma devida, se eu repassei ou não repassei fake news, né? Por exemplo. Como também você não pode botar essa responsabilidade toda na conta do governo do Estado, porque não vai conseguir abraçar isso tudo, né? Até do ponto de vista do político, de apoio institucional. Então, é justamente um pouco nessa ótica, nessa janela, que o MTST, o Núcleo de Tecnologia, particularmente, tem tentado disputar, né, e se debruçado para tentar construir uma perspectiva de soberania digital a partir dos movimentos sociais, a partir da visão comunitária e não individual. Que aí a gente vai elencar uma série de direitos, uma série de necessidades que precisam ser observadas antes de a gente promover qualquer agenda institucional de soberania digital, né? Qual o pacote que talvez o governo poderia estar olhando? Que está olhando, né, mas talvez não dentro dessa guarda-chuva, né? Vamos pensar, o acesso à internet significativo, né? Tipo, a gente não pode falar agora só sobre me dá um celular, me dá um aparelho móvel, me dá um pacote de dados e eu garantir a universalização do acesso. Isso é massificação do acesso. A gente tem que pensar no acesso significativo, que além de eu ter um dispositivo, como eu estou tendo aqui agora, um computador, com uma internet banda larga de fibra ótica, eu também tenho, atrelado ao acesso, à conectividade, o uso, né? Eu tenho a educação, o letramento digital necessário para poder fazer o uso consciente dessa ferramenta. Então, unir as políticas de educação digital com de acesso em torno do acesso significativo, né? Até utilizando o grupo de trabalho do edital do 5G para a conectividade nas escolas, né? O GAP, que está atuando, né? Acho que o governo Lula agora tem que se apropriar mais desse debate, porque ele é herança de um governo ilegítimo. O próprio Conselho Gestor do FUSH, né? O Fundo de Universalização do Serviço de Telecomunicações, o FUSH começou a ser destravado agora.
Isso, a gente está falando um papo de mais de 23 anos, desde do governo FHC, da Lei Geral de Telecomunicações. Então, o Conselho Gestor do FUST também pode ser e tende a ser um veículo importante no caráter do governo democrático, de diálogo, como é o governo Lula, para poder destravar essas agendas e priorizar o que é fundamental na agenda de inclusão digital. Então, usar o grupo de conectividade das escolas no digital 5G, utilizar o Conselho Gestor do FUST para criar essa agenda de acesso significativo à internet. Então, o MTST e o Núcleo têm atuado um pouco nessa linha. E a linha de educação digital, não só na educação digital, pensando muito importante, mas pensando como que, você está lá na cozinha solidária do MTST na Sé, distribuindo 400 marmitas por dia, mas o pessoal precisa saber ali como é que eu entro, como é que eu tiro o INSS, porque durante um tempo, no governo Temer, só podia fazer pelo celular, né? Então, como é que eu consigo pegar as pessoas na rua ali na Sé, ter um computador, ter alguém que poder fazer uma instrução devida? Então, essa inclusão, esse letramento tem que ter, mas a gente também tem que pensar na instrumentalização, na capacitação dessa nova geração de profissionais, né, de tecnologia. Né? A gente está vendo que é tão discrepante a qualidade de vida de um jovem que mora na Zona Leste de São Paulo e tem acesso a trabalhar remotamente, ganhando 3, 4, 5, 6 vezes mais seu salário, com horário de trabalho flexível, podendo ajudar em casa com outras tarefas, porque teve acesso a um curso de programação de 6 meses. Então, assim, esse é o objetivo material que o Núcleo ataca desde o seu início, né? Então, formando novos trabalhadores e trabalhadoras para trabalhar com desenvolvimento de software. Então, tem essa questão do acesso significativo à internet, tem a questão da apropriação da tecnologia para questões de geração de emprego e renda e para apropriação tecnológica para poder realmente mudar o rumo do desenvolvimento tecnológico por outro lado. E além de pensar nisso, né, você pode pensar em camadas um pouco mais amplas também, né, tipo de aí sim o Estado deter o controle de informações no seu território, né, pensar em localização de dados, quais são esses dados que estão no território brasileiro, dados de educação, de saúde, quais outros dados estratégicos, dados de segurança, de mobilidade, dados de mobilidade. Basicamente, toda a infraestrutura de geodados, de geocomunicação que existe, georreferenciamento, hoje em dia está nessa plataforma Google. O Google atua no Iêmen e atua na faixa de Gaza. Então, assim, a gente não pode fechar mais os olhos para essa questão enquanto esquerda no Brasil, eu diria. Né? E é isso um pouco que o movimento social quer mostrar, bebendo dessa agenda, bebendo dessa janela, essa possibilidade de disputar a narrativa da soberania digital. Né? E o governo tem sinalizado, tem mostrado preocupação com relação a isso. Né? Não à toa o tema tem sido tratado por diversos atores que estão preocupados. As próprias empresas já estão começando a dar resposta, promovendo, obviamente, as suas próprias perspectivas de soberania digital. Então, eu acho que talvez seja relevante o governo Lula tentar criar realmente um grupo de trabalho para tratar essa questão. Né? Quem deveria estar aqui dentro? Quem que a gente deve ouvir para não deixar nenhum tema de fora dessa questão? E é um pouco o que o MTST, o Núcleo de Tecnologia, tem tentado mostrar, né? As diversas facetas da soberania digital, soberania informacional. Mas, sem dúvida, né? Não só com o INCT, mas até com o anúncio do aumento das bolsas, né? Eu acho que passa sobre isso também, né? A gente vai voltar a produzir ciência, produzir tecnologia no Brasil, né? A gente vai desenvolver tecnologia nacional para resolver os problemas concretos estruturais da nossa sociedade. Quem que vai desenvolver essa tecnologia? A gente vai contratar de uma startup baseada em capital de risco da Faria Lima, ou a gente vai contratar uma comunidade de desenvolvedores do movimento social que tem mais de 200 desenvolvedores de altíssima qualidade que poderiam desenvolver esse sistema? Quais são os desenhos que a gente precisa fazer para contratações públicas, aí sim, realmente inovadoras, que incluam, capacitem e não nos aprisionem em sistemas tecnológicos proprietários, né? Então, eu acho que esse que é o debate que a gente tem que travar. Eu acho que está muito no início ainda, mas eu acho que está no caminho certo, né? Aquele anúncio, né? Vamos ver nos primeiros 100 dias como vai ser.
eu acho que vai ser determinante, né? Acho que vai ter muita coisa acontecendo até chegar no meados de abril ali. Eu acho que o tempo, né? Acho que ainda está propício, né? Para a gente poder tentar iniciar esse amplo debate da soberania digital, soberania informacional, porque, do ponto de vista regulatório, e aí eu vou encerrando essa parte, como eu falei lá no início, eu enfatizei que a gente tem que discutir o escopo regulatório. Se a gente quiser discutir soberania digital como um princípio regulatório de plataformas, a gente tem que definir agora, né? Se a gente quiser discutir novos arranjos produtivos, novos sistemas, desenvolvendo novos sistemas para a segurança, para a educação, para a saúde, como eu enalteci aqui, a gente tem que discutir agora. Caso contrário, a gente vai fazer uma discussão extremamente nichada em quais conteúdos, com quais tipos de comportamentos inautênticos a gente pode ter ou não na plataforma de rede social. E com todo o respeito a quem prioriza esse debate, eu não acho que a gente pode perder essa janela dessa discussão mais ampla de política pública, de política de Estado, de política de soberania digital, tecnológica, desenvolvimento socioeconômico, né, alternativas ao modelo que está posto aí. Obrigada, Lê. Você fez os comentários, eu fui fazendo anotações, e durante essas anotações veio até que eu preciso avisar o pessoal aqui que hoje não tem resposta no Superchat, porque o programa está sendo gravado nessa segunda mesmo, só que a gente está gravando umas horas antes do que vai ao ar, até porque a gente está com uma diferença de fuso, já que o Alê está em Paris, nós estamos no Brasil. Desculpa, então... gente. Ah, que pena. Mas eu vou fazer alguns comentários aqui, pessoal. Quem sabe algumas pessoas pensem nas mesmas coisas. São só os comentários que, enquanto você estava falando, ali, eu fiquei pensando aqui, ó. Por exemplo, quando você falou sobre as universidades, por exemplo, as instituições de educação, elas acabam usando majoritariamente, pelo que eu percebo, pelas universidades que eu rodei aqui, eu acho que eu estou na minha 4ª universidade pública, e aí é sempre ou é um programa da Microsoft ou é do Google, né? E eles disponibilizam isso para a universidade vai lá e usa, e depois eles vão lá e cortam o acesso, restringem o acesso, e você é obrigado a pagar. É o que aconteceu até recentemente, que nós tínhamos acesso ilimitado à conta do Google, e agora eles limitaram, e agora o que você faz com aquilo? Fica tudo lá, mas você é obrigado aí a pagar 100 gigas, 1 tera. Então você dá com uma mão, mas tira com a outra também, né? Sem falar que ficam com todos os nossos dados. Marcelo, almoço, desculpa te interromper, mas almoço grátis só nas cozinhas solidárias da MTST. É verdade, só lá mesmo, exatamente. Exatamente mesmo. E outra questão que eu achei muito interessante, a frase que você falou da internet jardins murados, né? A gente tem jardins murados, e o que você falou, que eu achei muito interessante sobre essa questão do acesso à internet, que é muito diferente. As pessoas podem achar, às vezes, num primeiro olhar mais superficial, que hoje todo mundo tem acesso à internet. Não, todo mundo, uma grande parte, às vezes, tem acesso ao WhatsApp, que daí você tem aquele que não usa os dados móveis, e que também você está entregando toda a tua comunicação por meio de uma plataforma específica, não tem acesso. Eu acho que a pandemia deixou muito claro isso, né? As crianças e adolescentes que tinham acesso a um computador com banda larga, elas tiveram um tipo de aprendizado, e as outras que têm acesso só a um celular, o que às vezes nem isso, é um outro tipo de aprendizado. Então a gente tem uma grande distância para a gente começar a trabalhar essa soberania digital, informacional, como você está falando, né? Maravilha, Marcela. Acho que você trouxe 3 ótimas reflexões, assim, né? Me dá uma oportunidade legal para falar de 3 assuntos que eu adoro. Por favor. Um deles é o que você trouxe inicialmente ali do fato das universidades públicas brasileiras, institutos federais, universidades federais, terem adotado maciçamente as plataformas proprietárias, né, sobretudo Microsoft 365 e Google Workspace, ou Google para Educação, como era chamado. Isso com propostas muito tentadoras. Vem cá, chega aqui, universidade. Olha aqui o pacote que eu tenho aqui, que você vai integrar agenda com e-mail, com
com videoconferência, com relatoria, e tudo novo, não dá problema nenhum, você vai pagar nada. Né? Como é que você é um reitor, uma reitora de uma cidade, você não vai considerar isso? Deveria considerar outros pontos também. Né? Deveria considerar que, se a gente não é capaz de desenvolver plataforma nacional dentro do ambiente que é desenvolvimento científico e tecnológico, se a gente vai, a gente já está com um passo atrás. Já dá um passo para trás. E se a gente adota essas ferramentas sem olhar para o aprisionamento que a gente vai ter, até aceitando capacitações dessas empresas para usar esse mesmo serviço, essa mesma ferramenta, a gente não olha que a gente está só cada vez mais dando passos para trás. Né? Ou a gente... Eu não estou falando aqui que necessariamente a gente tem que... O termo que o pessoal gosta de usar aí, né? Catch up. A gente tem que fazer esse encontro e chegar nessa frente de linha de desenvolvimento tecnológico mais moderno nesses pontos, né? Esse é um papo para um outro dia. Mas eu acho que, para alguns sistemas, para alguns setores, a gente só não tem que fazer como a gente já tem muita coisa pronta. É uma questão de priorizar. Inclusive, o próprio governo, durante o governo, acho que foi no início do governo Bolsonaro e também no governo Temer, que o Ministério da Economia fechou um pacote para poder, basicamente, digitalizar os serviços públicos de forma muito rápida. Aquela coisa, vende para o Banco Mundial que o Brasil que tem mais serviços digitalizados no mundo. Você já deve ter visto algo do tipo, que o Brasil é muito bem ranqueado nesses rankings aí recentes. E como é que fizeram isso? Colocando a gente no refém do sistema da Microsoft. Então, você acaba tendo que fazer reunião com a própria RNP, como eu já fiz algumas, Rede de Ensino e Pesquisa, que tem o MConf, que é o Conferência Web, que usa o Big Blue Button, que é um software livre. Então, você tem um sistema customizado para a realidade brasileira, utilizando software livre global, que ele não pode ser usado por uma questão contratual, dentro da própria instituição que viabilizou seu desenvolvimento. Então, você fica assim, é ou não é uma questão política? Essencialmente. E aí, no âmbito do meu trabalho, no CGI, eu também assessoro um grupo de trabalho sobre plataformas educacionais, coordenado pelo professor da Unicamp, Rafael Evangelista. A gente lançou uma série de estudos, estão disponíveis, depois posso encaminhar para vocês, que a série de estudos chama Educação em um Cenário de Plataformização e Economia de Dados. O primeiro estudo foi justamente uma revisão bibliográfica diagnosticando os problemas e os conceitos, né, desse fenômeno de rápida adoção de plataformas proprietárias estrangeiras na educação no Brasil, sobretudo durante a pandemia. O segundo estudo, isso em setembro. Em novembro, a gente lançou um outro estudo que visava justamente mapear os acordos de cooperação técnica, os convênios entre a rede pública de ensino no Brasil, municipal e estadual, e as Big Techs, via Lei de Acesso à Informação, e a partir disso a gente diagnosticou e fez um parecer jurídico mostrando como que acordos de cooperação técnica, convênios, não devem ter trocas de ativos financeiros, mas o tratamento desses dados pessoais, a gente pode olhar pela lógica do próprio capitalismo primitivo de dados, a gente está falando de tratamento de dados que são ativos, então ferem o princípio de não onerosidade desses contratos. Então, juridicamente, esses contratos têm que ser revisados, né? Ou abolidos, eu diria. E, em contrapartida, a gente tem o lado propositivo, é justamente esse, tá? A gente teve que adotar essa plataforma porque a gente não tinha outra. Porque a gente ignorou que existia pandemia, que a gente ignorou que a gente tinha que pensar em infraestrutura para poder ser disseminada. E agora, o que a gente vai fazer? Então, a gente está realmente discutindo quais são essas infraestruturas, uma infraestrutura de nuvem pública brasileira. Como é que ela é? São bancos de... São bases de dados? Não. Centrais de dados, né? Data centers, servidores espalhados, federados nos estados, nas regiões geopolíticas do Brasil. Quem vai financiar? O Fundo Nacional de Educação, o Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, empresas nacionais, enfim, é uma coisa que a gente está colocando para debate agora, nesse estudo que vai ser lançado no final de março, inclusive.
Com relação aos jardins murados, né, eu acho que é o principal sintoma desse modelo lá atrás que a gente falou. Não vamos responsabilizar as empresas por nenhum conteúdo, não vamos questionar o modelo baseado em publicidade e vamos deixar a suposta, entre muitas aspas, inovação florescer no ambiente digital. Não deu outra, né? A gente chegou nesse oligopólio, as GAFAM, né? ou Big Techs. Para quem não conhece GAFAM, pega Google, né? que também é Alphabet, pega Amazon, pega Facebook, também é Meta, pega Microsoft, pega Apple. Empresas com valor de mercado que são muito maior, com lucros que são maiores do que de PIBs de países, né? É realmente assustador. Quem não olha dessa forma, eu acho que tá parado em algum momento na década de 90, quando bebia-se muito desse ideal ciberlibertário, do poder transformador da internet com a disseminação de informação. Isso tanto na própria esquerda, tanto dentro lá das próprias ciências humanas e sociais, acreditava-se sim que seria possível, né? Mas não foi isso que se deu na prática, e tem uma série de pesquisadores, inclusive no Brasil, já diagnosticando esse oligopólio, esse poder que se formou, esses jardins murados, que controlam todo o fluxo de informação, e pensando em medidas para a gente poder atacar e resolver essa questão, que é estrutural e como eu digo mais uma vez, uma das principais questões que a gente está passando no momento. Inclusive, a gente tem travado esse debate também no próprio MTST, dentro do núcleo de tecnologia, né? A gente fala assim, mas o que a gente vai fazer? A gente quer desenvolver uma plataforma, o Contrate Quem Luta. Quem não conhece o Contrate Quem Luta, ele é um chatbot que funciona no WhatsApp, que vai juntar trabalhadoras e trabalhadores da base do MTST, então servente pedreiro, cabeleireiro, faxineira, sapateiro, para poder prestar algum tipo de serviço para pessoas que simpatizam com a luta. Então, ele intermedia, né? E a gente vai fazer o quê? A gente vai desenvolver essa plataforma no aplicativo próprio, ou a gente vai usar o WhatsApp, que pertence a Facebook, que pertence a Meta? Mas sem desenvolver uma plataforma própria, a gente vai estar usando uma linguagem de programação, muitas vezes, que é proprietária de uma dessas empresas, utilizando serviços de nuvem e outros serviços tecnológicos, né? APIs, não entro em detalhe explicar agora, mas outros aparatos tecnológicos que são de propriedade dessas empresas também. A gente vai fazer só a crítica ou a gente vai propor sistemas a partir dela? Então, a gente trava esse debate interno também. E a gente defende, inclusive, que a soberania digital passa por essa apropriação utilizando os recursos que a gente tem no momento, né? Inclusive. E o terceiro ponto, acho que conversa com esse, né, de pensar o acesso à internet a partir do WhatsApp. Não, gente. No Brasil, a gente se limita a achar que eu tenho acesso à internet, eu tenho WhatsApp. Você não tem acesso à internet. Né? Você tem acesso a uma plataforma de uma rede que pertence ao Facebook, que é uma das redes, um dos principais grupos econômicos no mundo hoje em dia, liderado por um dono que, do ponto de vista hierárquico corporativo, detém muito poder, e que atuou em lobbies pesados com operadoras de telecomunicações no Brasil para poder viabilizar o país sendo um paraíso do zero rating, né, que a gente chama, que é o de tarifa zero. Supostamente, eu comprei meu pacote de dados aqui, eu tenho acesso a WhatsApp, a Netflix, a coisas do tipo, eu estou bem. Não, você tem a internet é um direito. Ele pode não ser um direito fundamental na Constituição ainda? Pode, mas o Marco Civil da Internet coloca a internet como direito, e em diversos acordos internacionais de direitos humanos você conhece o acesso à internet como um direito também. Então é importante lutar por esse direito também. No próprio MTST, a gente fez uma reunião ano passado, estava tendo um encontro nacional de redes comunitárias de internet e de políticas de inclusão digital. Rede comunitária de internet, gente, é quando você, no seu bairro, você tem uma associação organizada social e politicamente e fala, não, vamos aqui
se apropriar da infraestrutura de acesso à internet, vamos compartilhar o link de acesso e vamos criar nossas próprias diretrizes para acessar essa rede. A gente, no encontro estava tendo nacional dessas redes comunitárias, eu também estava podendo organizar ajudar a organizar esse evento. A gente organizou um evento paralelo na sede do MTST de São Paulo, né? Não em Taboão da Serra, mas ali Marechal Deodoro, ali, Santa Cecília. Um debate com as principais lideranças pensando em política de acesso à internet no Brasil, poder discutir se a internet é um direito ou não é um direito de fato. Porque nos fazem acreditar que a gente realmente tem que pagar pelo acesso, enquanto a gente poderia estar reivindicando ao mesmo tom, ao mesmo nível, o direito à moradia, o direito à alimentação justa, o direito à educação, o direito ao acesso significativo à internet. E, mais uma vez, acesso significativo, assim como soberania digital, é um termo que está em disputa. A gente está discutindo o que é o acesso significativo. O governo Lula pode ter um papel relevante de falar. Não, acesso significativo é um acesso com dispositivo apropriado, computador em casa, pessoal, né? No MTST, eu estou lá discutindo acesso significativo e tem uma mãe solo com 4 meninos, quando tem um computador para poder compartilhar esse celular. Tipo assim, a gente falando de computador pessoal, de acesso a banda larga com fibra ótica, de preço, se tiver que pagar, preço justo, compatível, proporcional ao salário ganho, se ganhar salário, se não tiver desempregado. E a gente está falando que seja uma conectividade atrelada a um saber usar, a um uso consciente. Então, eu também ter acesso, por exemplo, a uma disciplina na educação pública de educação digital, que é o que o MTST, mais uma vez, no seu núcleo de tecnologia, está fazendo. A gente pilotou um curso numa escola pública na Zona Sul de São Paulo, de ensino de programação, tendo em vista essa expansão para essa educação digital mais ampla, que vai discutir educação midiática, educação informacional, educação de dados e educação tecnológica propriamente, ter uma noção mínima de como funciona a arquitetura da rede, dessas plataformas, até porque se a gente quiser fazer força contra, a gente tem que atuar na raiz, né? Como a gente visualiza ali dentro. Muito bom, Ale, muito obrigado. Fiquei só pensando em tantas coisas, em todos esses pontos. Por exemplo, com essa colaboração que você e Marcela falaram, né, do Big Tech, das grandes plataformas com a educação durante a pandemia e tal. A gente na UF passou recentemente por um drama, tem passado, que, por exemplo, após muitos anos com o Google fornecendo as ferramentas para a gente, eles, por muito tempo, forneciam o Google Drive ilimitado. E de uma hora para outra, eles cortaram, voltou para 20 GB. É um monte de gente que trabalha com vídeo, por exemplo, teve que assinar, e aí, por falta de opção, assinou justamente do Google. E aí isso, eu acho que é um exemplo, né, entre tantos que vocês deram do grande problema de ter esse poder todo concentrado nas mãos, onde são as reuniões, onde os arquivos estão guardados, onde os e-mails são enviados, eles têm praticamente tudo. Eu também gostei muito quando você falou que muita gente ainda está naquele como é que você falou? Na ciberutopia, né? Como se imaginava que a internet... Sim, de como se imaginava nos anos 90 que seria a internet para o futuro, como que a internet ia eliminar... malezas sociais e problemas. E assim, isso aconteceu muito na academia também, especialmente com como que se julgou muito que o mundo das pessoas de classe média era o mundo de todo mundo. Assim, que todo mundo teria um computador em casa, só para ele. Enquanto lá, assim como você falou agora de uma mãe solo com um telefone para 4 crianças numa escola, para ter aula à distância da pandemia, um telefone para uma família inteira, lá nos anos 2000, muitas vezes o site de um sindicato era muito ruim, não tinha computador, era muito devagar, e quem tinha os equipamentos, né? As pessoas mais ricas, os conservadores. Não à toa que muitos grupos políticos conservadores deram passo à frente na internet para saber usar, saber fazer o ativismo. Então, eu gostei muito de ouvir isso. E já encaminhando para o fim, a gente tem mais uns 5, 6 minutos para poder fechar com calma. Eu queria fechar com a pergunta: qual o papel dos movimentos sociais no Brasil, hoje, né, nos debates sobre regulação, soberania, autonomia digital, e como isso tem sido debatido em outros países e em outros campos, enfim,
em outras áreas desse campo da organização social popular. E esse responde com calma. E a gente vou respirando para a gente ir terminando com calma. Porque, querendo ou não, um tema muito importante, a gente sabe da relevância e da urgência, né, que a gente está precisando discutir. Mas, na sua fala, eu lembrei também de uma própria entrevista que o presidente Lula deu para a CNN após uma visita que ele tinha feito, né, com o companheiro Guilherme Boulos, em uma ocupação, na verdade, num conjunto residencial, o fruto de luta do MTST, e ele reconhece, inclusive, o papel do núcleo do trabalho com tecnologia que está sendo feito, né? Então, eu acho que isso simboliza um pouco desse papel do movimento social nessa temática, né? Inclusive, o próprio MST também está com uma frente legal digital, a gente tem colaborado, a gente também pretende escalar, né? Assim, obviamente que o MTST jamais vai construir ferramentas para serem usadas exclusivamente no âmbito do MTST. E não só no âmbito dos movimentos sociais no Brasil, mas num debate supranacional. Porque a gente está falando, no final das contas, a gente está falando de plataforma, a gente está falando de, em alguma medida, de infraestruturas de informação e comunicação que são supranacionais, são supraterritoriais e que elas podem ser desenhadas de diversas formas, né? A gente está falando de tecnologia, né? A gente está falando que a gente pode pensar uma que seja de propriedade dos próprios trabalhadores, dos próprios trabalhadoras desses movimentos. Então, eu acho que no Brasil, retomando ali a apresentação do início, é muito, muito inovador, muito embrionário também, mas muito revolucionário propriamente a iniciativa que está tendo o MTST nesses últimos 2 anos e meio, sobretudo, né? A gente tem uma demanda gigantesca de pessoas querendo entrar no núcleo de tecnologia. Vocês podem imaginar que centenas de pessoas mandando e-mail, se inscrevendo no site, nucleologia.com.br, e a gente ainda não tem a capacidade de dar essa vazão que a gente gostaria, mas simboliza justamente o desejo que boa parte dessa população que tem o domínio sobre essas questões tecnológicas, até porque é cada vez mais o objeto principal de trabalho seja de um lado desenvolvendo a plataforma, seja do outro pegando o trabalho que é viabilizado pela plataforma, como entregadores, como motoristas de aplicativo. Assim, querendo ou não, está todo mundo vinculado a isso de alguma medida. Trabalhadores de nuvem como um todo, né, de diária, de bico, de serviço como um todo, que inclusive o Rafa Groma até gosta de fazer essa provocação sempre, né? Quando o estrangeiro, quando os gringos falam de gig economy, né? Gig economy significa na íntegra a economia de bico. A gente está nessa informalidade histórica no Brasil, inclusive atingindo esses patamares acima de 40% no governo gestão Paulo Guedes aí também que a gente viu. Mas voltando, então eu acho que um dos objetivos centrais, um papel central dos movimentos sociais nessa pauta é dar a devida visibilidade para a questão como se tornou estrutural na sociedade. Todo mundo, hoje em dia, todo mundo assim, né? Como eu falei de falar, pessoas não têm, a gente está na média de 75%, 80% de acesso aos domicílios com a internet no Brasil. E das pessoas que acessam a internet, cerca de 96%, segundo os dados do cetic.br, acessam via celular, né? Então, assim, a gente sei que muita gente ainda não tem acesso à internet, tampouco um acesso significativo como eu defendi. Mas o movimento social tem o dever de mostrar que é uma questão estrutural o debate de internet. Não cabe mais à tradicional sociedade civil de direitos digitais ou de direito à comunicação tradicional definir qual deve ser o rumo das políticas digitais no país. Esse período acabou. Assim, então, esses espaços têm que dar cada vez mais
voz, protagonismo para os movimentos sociais participarem, falarem, e isso de um lado, e do outro lado também dar a devida capacitação, dar a devida atenção para poder que esses espaços constituam seus núcleos de tecnologia, seus núcleos de comunicação digital, como já tem alguns muito sólidos, né, como o Ubuntu do MTST e do MST, mas que muitos ainda precisam de uma estruturação e de uma articulação entre esses movimentos. E aí eu acho que então tem esse papel central do debate, né, da legitimidade, da representatividade do debate. Tem o papel também que, a partir dessa ampla participação, você também tem a qualidade do debate que pode ser e deve ser muito bem utilizada, até no próprio desenho de políticas, né? Dentro do MTST, no Núcleo de Tecnologia, a gente tem a frente de governança de dados. Dentro da frente de governança de dados, a gente está pensando justamente como que a gente fomenta de forma maciça a adequação dos movimentos sociais à privacidade e à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Isso sem questionar o próprio modelo de negócio baseado em dados, mas, enfim, outro papo. Então, é pensar nessa colaboração, nessa solidariedade, nessa ampla adequação da população aos problemas, aos desafios da sociedade da informação que estão latentes, que eu acho que o movimento social também tem um outro papel fundamental. E aí, a nível internacional, eu não saberia te dizer precisamente um exemplo concreto, né? Você sabe, tem algumas iniciativas da sociedade civil, de movimentos de base comunitária que trabalham com tecnologia digital, informacional. Na Índia tem bastante, no México, mas a nível de estrutura, como a gente está vendo aqui no Brasil, eu arriscaria dizer que não tem. Dado até pelo histórico de organização do MST no Brasil, depois do MTST, e dado também o próprio histórico do Brasil no debate de internet global. Como eu falei, o Brasil estava com talvez uma das maiores delegações aqui nessa conferência da Unesco em Paris, nesse momento discutindo essa temática. A questão é pegar o pessoal que está travando esse debate dentro do governo, Ministério da Justiça, SECOM, AGU, MDIC, MCTI, MCOM, falar, queremos ouvir efetivamente a sociedade civil e queremos ouvir, sobretudo, os movimentos sociais. E aí eu tenho garantia que a gente vai ter um exemplo para levar para o mundo inteiro. E a gente está fazendo, inclusive, agora isso com o professor Rafael Groman, em parceria com a Universidade de Toronto, que é um pouco de ideia de mundializar, de externalizar, de internacionalizar o trabalho do Núcleo de Tecnologia do MTST, para a nível internacional também, compartilhar esse conhecimento que está sendo gerado aqui. E agradeço de coração também aí o espaço, o tempo e a parceria no diálogo aí. Ale, muito obrigado, não só por essa resposta, mas pelo programa todo, foi muito bom. Como todo mundo observou, essa é uma discussão que daria para fazer muito mais tempo, se a gente tivesse mais de uma hora na grade da TV 247. Muito obrigado, Ali. Muito obrigado a Marcela também. Infelizmente, ela teve um problema técnico e não vai estar aqui para se despedir, mas ela participou, ela gostou muito também. E muito obrigado, pessoal todo que vai assistir. Esse foi para o playback, né? Infelizmente, a gente não vai poder responder o chat, porque isso é uma gravação que vocês estão assistindo, mas, eventualmente, a gente volta a estar ao vivo aqui. E o Ali sempre convidado para voltar a aparecer aqui no Diálogos. Então é isso aí, gente. Muito obrigado. E nos vemos na próxima. Tchau. Tchau, gente.